Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à aula de hoje, nós vamos estar falando sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Observem aqui que eu tenho a fração 3 sobre 2 mais 4 sobre 3. Algo curioso nessas duas frações é que os denominadores aqui são diferentes. Ó, está grifado o 2 e o 3, que são os denominadores, eles são diferentes. Ou seja, eu não posso fazer igual na aula anterior, que era simplesmente somar os numeradores. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho aqui denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou ter que encontrar uma fração equivalente para cada uma delas, aonde ambas, ou seja, as duas, formem uma fração com o mesmo denominador. Ou seja, eu tenho que transformar o 2 e o 3, os denominadores, em números iguais. Como que nós vamos fazer isso? A princípio, eu vou calcular aqui os múltiplos de 2 para facilitar. Então, para encontrar os múltiplos de 2, então nós vamos ter 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Depois eu vou encontrar os múltiplos de 3. Encontrando os múltiplos de 3, nós vamos ter 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, e assim por diante. Infinitos aí os múltiplos de ambos os números. Observem que eu tenho um múltiplo comum entre eles aqui, diferente de 0. Tanto o 6 do 2 quanto o 6 múltiplo de 3, eles são números iguais, ou seja, o 6 ele é um múltiplo de 2 e também é um múltiplo de 3. Ou seja, eu encontrei aqui o menor múltiplo comum desses dois números, que nós vamos estar estudando mais para frente um pouquinho aqui. Ó. Só faltou aqui, no 2, entre o 2 e o 6, o 4. Ó. Primeiro eu teria aqui o número 4, depois o 6, 8, 10. Ok? Então, o 6 ele é o menor múltiplo comum aqui de 2 e 3. Então, eu vou conseguir transformar a fração 3 sobre 2 e 4 sobre 3 em uma fração equivalente com o denominador 6. Como assim, professor? Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 sobre 2, e eu tenho que transformar essa fração 3 sobre 2 em uma fração com denominador 6. Então, como que eu vou transformar essa fração em uma fração com denominador 6? Que número que eu multiplico por 2 que resulta em 6? Então, eu vou multiplicar essa fração por 3. Só que como eu vou multiplicar o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, observem que eu vou ter aqui 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 3, que é igual a 9. Observe que 3 sobre 2 é equivalente à fração 9 sextos. Agora eu vou lá voltar e pegar a fração 4 terços e transformar em uma fração com denominador 6. Aí eu tenho que pensar, que número que eu multiplico por 3 que resulta em 6? Então eu vou multiplicar por 2. Porque eu tenho que 3 vezes 2 é igual a 6. Só que como eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então eu vou multiplicar também o meu numerador, o 4, por 2. Então eu tenho 4 vezes 2, 8. Ou seja, eu tenho aqui 9 sextos e 8 sextos. 9 sextos é equivalente a 3 sobre 2 e 4 terços é uma fração equivalente a 8 sextos. Agora sim eu posso efetuar a soma. Então eu vou ter que 9 sextos mais 8 sextos. Aí eu vou conservar o denominador 6 e vou ter aqui 9 mais 8. Ou seja, 9 mais 8, 17 sextos. Então, nós vamos conseguir chegar aí à conclusão que a nossa resposta vai ser que 3 meios mais 4 terços
é igual à fração 17 sextos. Então, observem aqui que 3 meios mais 4 terços ficou igual a 17 sobre sexto. Então, algo muito importante de lembrar nessa aula é fazer a transformação da fração equivalente, ok? Vamos pegar mais algum exemplo aí, porque com certeza vocês ficaram com dúvida, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo agora um pouquinho mais simples. Vamos imaginar que eu tenha 3 inteiros mais 4 quintos. Observem que eu tenho aqui o 4 quintos. Quem que é o denominador do meu 3? Como ele não aparece denominador, eu vou chamar de denominador 1. Porque toda vez que o número não apresenta o denominador, ele é chamado de número inteiro, porque o seu denominador, na verdade, é o número 1. Ou seja, eu vou ter que transformar agora a fração 3 sobre 1 em uma fração equivalente com o denominador 5. Ou seja, então eu vou pegar a minha fração, ó, 3 sobre 1, e eu tenho que transformar a fração 3 sobre 1 em uma fração com denominador 5. Ou seja, que número que eu multiplico o 1 que resulta em 5? O próprio 5. Então, eu vou multiplicar tanto 1 por 5, quanto 3 por 5. Então, agora eu tenho 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 5, 5. Então, observem que eu tenho que a fração 3 sobre 1, ela é equivalente a 15 sobre 5. Partindo agora dessa proposta, eu consigo efetuar a soma, porque eu encontrei uma fração equivalente com o denominador 5. Aí nós vamos ter, então, 15, 4 quintos primeiro, mais 15 quintos. Então, observem que agora eu vou conservar o 5 e vou somar 4 mais 15. 4 mais 15, que é igual a 19 quintos. Ok? Então, observem que nós vamos ter aqui que 3 quartos, ou melhor, 3 sobre 1 mais 4 quintos é igual a 19 quintos. E o que nós fizemos isso? Voltando, ó, eu peguei a fração 3 sobre 1, eu escrevi uma fração equivalente a 3 sobre 1 com denominador 5. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 1 por um número que resulte em 5. Então, eu tenho 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Então, ficou aqui 15 sobre 5. Ou seja, eu estou trocando o 3 sobre 1 aqui, ó, por 4 quintos. Então, ficou 4, ou melhor, peguei aqui o 4 quintos, mais o 3 sobre 1, eu troquei por 15 quintos. Ok? Então, observem aqui, ó, vou até ligar para vocês, ó, que esse 3 sobre 1 aqui, ó, é essa fração aqui, ó, 15 quintos, é a fração equivalente. Então, eu tenho aí 3 sobre 1 mais 4 quintos, eu conservei aqui o 4 quintos, troquei o 3 sobre 1 por 15 sobre 5, uma vez que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, aí eu conservei o denominador 5 e somei os numeradores, 4 mais 15, que é igual a 19 quintos, ok? Ou seja, tem aqui uma fração imprópria. Então, lembre-se, o segredo é sempre escrever a fração equivalente. Professor, e se for uma subtração? Não vai mudar a maneira de fazer. Você vai também ter que encontrar uma fração equivalente. Ok? Então, nós vamos encontrar aqui uma fração equivalente. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui 7 quintos, ok? Menos 3
quartos. Como eu tenho 7 quintos menos 3 quartos, o que eu vou ter que pensar? Ó? O meu denominador aqui dos dois são diferentes. Então, o primeiro passo é fazer o que nós fizemos lá no primeiro exemplo. Encontrar um múltiplo, ok? Transformar essa fração 7 quintos em uma fração equivalente que tem o mesmo denominador que a fração equivalente a 3 quartos. Falando assim, fica um pouquinho complexo. Então, vamos primeiro passo. Encontre os múltiplos de 5 e os múltiplos de 4. Então, vou pegar aqui, ó, múltiplos de 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, múltiplos de 5. Então, eu tenho 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, e vai até o infinito. Depois eu vou pegar os múltiplos de 4. Então, os múltiplos de 4 eu também tenho 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, e assim por diante. Por que eu já parei no 24? Porque eu já consegui observar que já existe aqui um múltiplo comum nos dois, ó, o 20. Ou seja, eu vou conseguir transformar o 7 quintos e o 3 quartos em uma fração equivalente com denominadores 20. Como que nós vamos fazer isso, professor? Então vamos lá. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos pegar o 3, o 7 quintos primeiro. Então eu venho aqui e pego 7 quintos. E eu sei que eu tenho que transformar os 7 quintos em uma fração de denominador 20. Aí eu tenho que pensar, que número que eu multiplico por 5 que dá 20? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Opa! Então, se eu multiplicar o 5 por 4, eu vou obter 20. Então, quer dizer que eu vou ter que multiplicar tanto 5 quanto o 7 por 4. Ou seja, eu tenho então agora 5 vezes 4, 20, ok? E 7 vezes 4, que vai resultar em 28. Ou seja, 7 quintos é equivalente a 28 vinteavos. Agora eu vou pegar a outra fração. O que nós tínhamos na outra fração? Vamos lembrar. 3 quartos. Então, eu vou ter que transformar 3 quartos agora. Então, eu vou pegar aqui a fração, ó, 3 sobre 4. E eu vou ter que transformar ela em uma fração equivalente com denominador 20. Aí eu tenho que pensar, que número que eu vou multiplicar por 4 que vai resultar em 20? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambas as frações por, vamos lá, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 5, 20. Então, eu vou multiplicar ambas por 5. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? 3 vezes 5 e 4 vezes 5. Observem, então, que 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Ou seja, 15 vinteavos é uma fração equivalente a 3 quartos. E 28 vinteavos é equivalente a 7 quintos. Agora que nós encontramos a fração equivalente, as duas têm denominador 20, eu vou poder agora fazer a soma. Então, nós vamos ter aqui 28 vinteavos, que é equivalente a 7 quintos, mais 15 vinteavos, que é equivalente a 3 quartos. Opa, que nós vamos agora trabalhar com menos, né? Então, nós vamos ter aqui, vou conservar o 20,
e vou subtrair os dois números, 28 menos 15. Aí nós vamos ter que 28 menos 15 é igual a 13 vinteavos. Então, observem que 13 vinteavos é igual a 7 quintos menos 3 quartos, que foi a fração que nós iniciamos aqui no início. Ó. Então, 7 quintos menos 3 quartos, nós chegamos aí que é igual a 13 vinteavos. Então, observem que o resultado não tem o mesmo denominador. Isso muitas vezes vai acontecer, a não ser que seja no exemplo anterior que nós vimos que o denominador, um denominador era 1 e o outro era um denominador maior que 1, que aí sim você vai ter o resultado com o mesmo denominador, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, assistem mais de uma vez, tente fazer o exemplo no seu caderno e exercite. Qualquer dúvida, me procure aí para poder tirar sua dúvida, ou se você não for meu aluno, procure aí o seu professor também, ou até pelo canal aí no YouTube, pode estar tirando a dúvida, que assim que eu ver, a gente pode estar respondendo. Ok? Ou melhor, posso estar respondendo aí para vocês. Uma boa aula, fiquem com Deus, até a próxima.